Olá, meus queridos, cá estou eu mais uma vez fazendo a abertura agora do terceiro vídeo da nossa primeira grande conversa aqui do Coisas de Mulheres, que nós dividimos em 5 episódios. No episódio de hoje, que é o terceiro episódio, a Andréia apresenta franca e claramente algumas questões sobre menstruação e as dificuldades que muitas mulheres enfrentam em seus ciclos menstruais. Ela fala também sobre as demandas que ocorreram logo depois do fim da sua licença maternidade e como isso costuma reverberar na vida da mulher, inclusive pelas recorrentes cobranças e autocobranças sociais. Falamos também sobre métodos contraceptivos e a opção que ela e o marido tiveram de escolher pelo DIU, de optarem pelo DIU, e que culminou na revelação do diagnóstico de endometriose que acomete a Andréia. E fechamos esse terceiro episódio com o meu relato pessoal sobre as mudanças de perspectivas provocadas pela iminência de morte por conta de um diagnóstico de câncer que já, felizmente, está tratado e estamos só no processo de acompanhamento. Lembrando que lá no final do vídeo eu costumo trazer um resuminho do que teremos no próximo episódio. Aproveita, pessoal, se inscreve, curta, manda para as amigas e vamos juntas fortalecendo essa rede de apoio que estamos construindo aqui com Coisas de Mulheres. Apropriem-se disso também, façam parte. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Assista o vídeo, beijo. Bom, André, agora eu falei um monte aqui sobre as minhas demandas do feminino, né, da saúde do meu feminino e as intercorrências que isso demandaram. Então agora eu vou te convidar para trazer a sua história, né? A André, ela tem endometriose, está lidando com essa demanda ainda e está sempre cuidando e, por favor, conte um pouquinho pra gente a sua história. Vamos lá, minha história. Eu acho que a gente estava comentando aqui agora sobre religião, sobre o divino, sobre as providências que acontecem, né? Eu gosto muito de pensar que a minha história da descoberta da endometriose tinha que acontecer e foi providencial, igual a sua segunda cirurgia quando aconteceu e aconteceu tudo muito rápido, porque pra mim foi a mesma coisa. Então a gente já é condicionada, e aqui é um estigma muito grande que a gente tem que prestar muita atenção nisso, que a mulher é forte, a mulher tem que aguentar tudo, porque é normal isso mesmo. E comigo aconteceu desde muito pequena, logo na primeira menstruação, senti muita cólica, ter um fluxo muito intenso, então muito nova eu já comecei a tomar anticoncepcional. Sei lá, com 14 anos eu já tomava anticoncepcional. Pelo fluxo absurdo que eu tinha, quantas vezes eu tinha que ligar para minha mãe da escola, para algum parente lá socorrer, levar roupa, porque tinha vazado tudo. Uhum. E, né, com 14 anos, a gente não tinha essa gama de especialidade de absorvente íntimo que a gente tem hoje, né? Não. Então, assim, era o antigo Modis desse tamanho, né? Então, não te trazia conforto nenhum e era super vergonhoso. Sempre a menstruação sempre foi tratada como uma vergonha. Você tá menstruada, é sujo, né? Ah, e aquilo. Temos que derrubar esses tabus. Menstruação é vida. É vida, gente. É saúde, é o seu ciclo, é o seu corpo. É o seu corpo mostrando que tá tudo certo, né? Que você tá funcionando, né? E tratam como um tabu gigantesco. Então, desde muito nova, já iniciando no anticoncepcional, para amenizar esse fluxo e amenizar as cólicas que eram absurdas. Isso foi acontecendo, anos foi passando, e eu me acondicionei que era normal sentir dor. Então, período menstrual eu tinha muita cólica. E eu descobri um problema na minha coluna muito cedo, né? Logo nas casas dos 20 anos eu já descobri que eu tinha hérnia de disco. Então, no período menstrual, eu não sabia mais se era cólica, se era dor na coluna, e eu fui convivendo com isso. Porque é na região sacral. Porque é sacro-lombar, então tenho duas, né? L4, L5, L5, S1. Então, eu fui me acondicionando àquela dor. Eu assumi aquela dor pra mim, eu engoli aquela dor e aquela dor ficou ali. Como se fosse normal. Como se fosse, normal. Então, cólica, período menstrual, era bolsinha de água quente aqui, bolsinha de água quente aqui, remédio de cólica, e vai aqui, vai ali. E aí, tudo foi providencial, que eu descobri o Pilates, né, logo aos 20 anos, a minha professora Fabi, maravilhosa. E assim, foi um anjo na minha vida, porque ela me ajudou muito a diminuir minha dor na coluna. E foi colaborando para outras coisas, né? E aí foi passando o tempo, 29 anos, fui mãe, tive o Murilo,
gravidez super normal até o final. Eu acho que, de novo, muito providencial, porque no período de gestação eu não senti dor na coluna nem um dia, precisei, estou com dor, o que eu vou fazer? Vou ter que tomar remédio. E até antes da gravidez eu tive vários episódios de internação por conta da coluna, de ficar lá no hospital, tomar medicação tarja preta para melhorar a dor. Então sempre foi esse vai e volta, essa incontrolável, né? Foi muito difícil para mim. E pós-gravidez, né, falando aqui da parte ginecológica, a parte da coluna fica para outro dia, tá? Porque tem muita história. Não, mesmo logo depois que o Murilo nasceu, você foi pro hospital, né? Eu fiquei em casa, período de licença maternidade, com 7 meses do MU, eu voltei a trabalhar. Logo que eu voltei a trabalhar, muda aquela sistemática, dinâmica, né? Tensão de voltar pro trabalho. De ter que comprovar seu valor dentro do trabalho. Exatamente. Inclusive. Voltar, tem emprego, não tem emprego, tudo aquilo acontecendo. O emocional completamente abalado. Travei a coluna de novo. Meu filho com 7 meses. Fiquei, acho que 1 semana no hospital. Tive que desmamar às pressas. Então foi, acho que o período mais traumático para mim emocionalmente, falando, né? De ser mãe, de retornar ao trabalho, o que eu vou fazer com meu filho, rede de apoio, tudo mudo, o que eu faço? Travei a coluna, né? Então é o corpo falando, para que você não tá dando conta. Para que você precisa pensar o que você vai fazer. Organizar. Não vá no automático, vamos pensar o que fazer. E tudo tem uma solução. Uhum. E aí eu acho que foi assim, a vez mais traumática pra mim da coluna, que o médico falou assim pra mim, você não tá melhorando sua dor aqui, ou você fica e eu vou te operar, ou eu vou te dar alta pra você ir embora. Não tem o que fazer aqui. Sinuca de bico, o que você quer? Vou embora. O Fábio também mega contra a operação, né? Meu marido é físio. Então, não vamos operar, não vai dar certo. Vamos embora, vamos fazer o tratamento e tal. E minha mãe tinha acabado de conhecer uma fofa que eu amo, que é a Cris, que é a minha acupunturista, que tá comigo até hoje. Então, o Murilo vai fazer 12 anos, eu tô com ela há 12 anos. E ela foi a pessoa que me salvou logo que eu saí do hospital. Porque eu saí do hospital torta assim pra baixo, não conseguia erguer a coluna, morrendo de dor. E pra me ajudar, eu saí do hospital com gripe. Então cada espirro era um grito outro de parto, dor. era outro parto. Outro parto. O que eu não senti de dor no parto, eu sentia de dor na coluna. E basicamente foi ela que me colocou de pé, né? Junto com o Pilates depois, mas a acupuntura, o Pilates, RPG foi o que foi me dando aquela estrutura para eu voltar. E até então, fazendo 12 anos que eu nunca mais tive uma internação por conta da coluna, né? Então isso foi fluindo muito bem. E aí com 34 anos, eu resolvi que eu não queria mais tomar anticoncepcional. Então eu sempre tomei anticoncepcional, falei, eu não quero mais tomar anticoncepcional. E você tem quanto hoje? 39. Ela falou que ela tá louca pra ela 40. 40, eu vou 40 ainda esse ano. E eu não queria mais tomar anticoncepcional. E aí uma conhecida tinha acabado de ter um derrame por conta de anticoncepcional. Isso ficou muito latente em mim, me deu um desespero. Eu falei, eu não quero morrer. Não sei porque eu me apropriei desse desespero. Eu falei, eu tenho um filho, o que vai acontecer comigo? Não vou mais tomar anticoncepcional. E a gente fala assim, começando a surgir a ideia, né? Eu falei assim, agora eu vou pedir pro Fábio operar, o que a gente vai fazer? A gente vai querer ter outro filho? Nunca tínhamos falado e não era o desejo. Eu falei, mas sou nova ainda, né? Vamos tentar trocar. Aí eu procurei o meu médico, o Dr. Marcel, falei, eu quero parar de tomar anticoncepcional, vamos pensar em outra coisa? Ele falou, vamos tentar o DIU? Beleza, vamos tentar o DIU, mas vamos tentar o Mirena, porque ele te ajuda no fluxo sanguíneo. Qual a diferença do Mirena pro DIU? O Mirena, ele tem hormônio, e o hormônio age só dentro do útero, e ele contém a menstruação. Então, quem tem um fluxo muito intenso, ele diminui ou cessa. E aí, quem tem um fluxo normal para menor, ele cessa de vez. E aí, outras questões que eu também tomava o hormônio, né? Sempre tive muita acne, a pele muito oleosa, e isso, o hormônio ajudava muito a combater. E a minha sensação da menstruação, ela sempre trouxe muito desconforto. Além da cólica, a mama doía muito, eu me sentia muito inchada, indisposta. Então, assim, a menstruação sempre foi um fardo pra mim. Mais do que o ciclo natural, pra mim ela trazia muitas sensações ruins no meu corpo. Eu falei, eu não posso parar
no meu entendimento, né? Porque eu preciso controlar esse fluxo, senão eu vou morrer de cólica, eu não quero, e a gente partiu pro Mirena. Então fui lá, comprei o Mirena, porque o plano não cobria, né? E a Soban marcou lá pra eu ir colocar o Mirena. Aí, beleza, fui lá, coloquei o DIU no consultório, tudo, 30 dias eu fui fazer um ultrassom pra ver se o DIU tava no lugar, né? Nesse meio período, continuei tomando anticoncepcional. Se o DIU tivesse no lugar, podia parar o anticoncepcional e tava tudo certo. E marquei o ultrassom normal, fui lá fazer ultrassom, o médico, né, que faz ultrassom. Assim, você tá fazendo investigação de alguma coisa, né? Assim, eu falei, não, que eu coloquei o DIU Mirena, quero saber. Não, tá no lugar, tá tudo certo. Ele falou, mas eu não sou especialista, eu não quero te assustar, mas deu um probleminha aqui. Você consegue ir lá falar com o seu médico? Eu falei, eu tenho consulta com ele daqui 30 dias. Ele falou, não. Sobe lá e tenta falar com ele hoje. Nossa, aí, aquilo, assusta qualquer ser humano, né? Eu saí suada da maca, assim, eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, mas tá tudo certo? Ele falou, então, tem alguma coisa aqui. Ele falou, eu não sei o diagnóstico, porque eu não sou especialista. Aí eu não entendi, falei, poxa, ele tá fazendo um ultrassom transvaginal, e ele não é especialista? Mas o que ele tá vendo que ele não é especialista? E eu achei, ele falou, cara, tem alguma coisa muito errada nisso, né? Eu falei, o que será que é? Aí me deu um desespero aquilo. Eu fiquei meio... Sabe quando você fica sem reação, meio perdida? Eu não sabia nem o que eu perguntava pra ele. Eu falei, caramba, mas eu vou lá. Vou agora, vou bater lá e vou tentar falar com o médico, né? E aí quem colocou o meu DIU não foi o Marcel, foi um médico da Soban que só coloca DIU nas mulheres lá. Fui lá, e aí que eu falo, né? Tudo foi propício pra acontecer. Eu vi que eu perguntei pra mocinha da recepção se ele tava lá, ele tava. E aí ela falou a sala, eu esperei a pessoa sair, dei uma batidinha. Falei, doutor, eu preciso de 5 minutos seu, porque eu tô desesperada. Aí ele falou, não, pode entrar. Eu falei, olha, eu acabei de colocar o DIU, um mês que eu coloquei o DIU, fui fazer o exame agora pra ver se estava no lugar. E o médico que estava fazendo o ultrassom pediu pra eu te procurar hoje ainda, porque ele ficou com dúvida do exame. E eu tô muito preocupada. Só que assim, eu já cheguei tremendo lá, assim. Eu não me conhecia, porque eu não sou desesperada, assim, sabe? Sim. E aí eu cheguei lá e ele falou, não, senta aqui, deixa eu ver. Aí ele falou, olha, você tá com uma massa aqui. Só que assim, é uma massa que tá entre o útero e o intestino, assim. Ele falou, então, eu não consigo avaliar isso também. E já ele não falou que era aderência? Não falou nada, não, ele só falava que era uma massa. Ele falou assim, só que assim, não dá pra perceber o que é isso. Ultrassom é muito vago pra gente descobrir isso. Tá na alça intestinal e precisa fazer um exame, só que assim, vai ter que ser um gastro. Não dá pra ser um gineco, porque assim, útero, ovário, tá tudo certo, tá entre intestino, alça intestinal e útero. Então, vou fazer o seguinte, vou te encaminhar agora com urgência pra um gastro, você vai passar com ele, vai levar esse exame, tá bom? Tá bom. Saí de lá, mais medo do que eu tava, né? Sim. Falei, senhor, só aumentou a gravidade. Só aumentou a gravidade. Aí saí, já consegui marcar um gastro, assim, para aquela semana. Consegui marcar com o Dr. Gilberto também, que é um excelente médico da Soban. E aí já passei com ele, já levei o exame e tudo. Ele falou, olha, tá com cara de ser um tumor. Mas não tem como te afirmar, porque é uma massa mesmo, tá grande, inclusive a gente precisa fazer uma colonoscopia, vamos entender como que tá. Então vamos fazer uma colono e uma ressonância com contraste. E daí a gente já vai mapear tudo que tem aí se tiver alguma coisa. Beleza? Beleza. Aí vai lá, que é a pior parte pra mim, gente, de fazer colonoscopia. É o procedimento pra você fazer a coluna. Vou fazer no mês que vem. Eu também vou fazer de novo agora, né? Você não sente nada, o exame, você tá dormindo. É um soninho gostoso, né, Rô? Não sei, ainda não fiz. Você não fez? Ai, uma delícia. Você dorme que é uma beleza. O dia inteiro depois. Ótimo. Mas a preparação é ruim mesmo, né? Porque assim, acaba com a sua flora intestinal. Você vai muito no banheiro. É muito desconfortável, dá cólica, né? Não quero te desanimar, amiga. Não é fácil, já tô te alertando. E aí, e pra mim foi ruim porque eu fiz 2 vezes a preparação. Um pouquíssimo espaço de tempo, porque para fazer a ressonância eu tive que fazer com o intestino limpo, porque tinha contraste. Isso eu já fiz. E a colono também tinha que fazer com tudo limpo. Então
um pequeno... Eu sofro pra fazer a ressonância. Então, eu não sei se eu já tinha passado por um processo pouco tempo e aí flora... E eu não tenho a demanda que você tem da aderência da endometriose, talvez seja isso. Então, eu já fiz primeiro a ressonância com contraste, e aí poucos dias depois eu fiz a preparação de novo e fiz a colonoscopia. Aí na colonoscopia ele retirou um pedaço, retirou uma amostra para biópsia, e aí eu fiquei esperando esse resultado durante longos 10 dias, para saber o que era, naquela agonia, se é uma massa, se é tumor, o que é. Essa angústia não é mentirosa, não é irrelevante, não é importante olhar isso, viu, gente? Falar a respeito, entender o que está rolando, porque é importante de verdade vocês não negligenciarem essa angústia, né? Ela é genuína, é importante vocês darem valor para ela. E aí voltei com todos os resultados lá para ele, e ele falou assim, olha, não é um tumor, ufa, aleluia, não é um tumor, mas tá muito, muito, muito próximo de ser endometriose. Então, assim, a endometriose tá parecendo que ela acometeu o intestino e um pedaço do útero. Então, a gente vai ter que passar com um especialista de cirurgia minimamente invasiva e, em conjunto com ele, a gente vai avaliar o melhor tratamento. Combinado? Combinado. E aí, ele, na Soban, quem é o especialista em cirurgia minimamente invasiva é o Mohamed. Então, foi para a junta do Mohamed e o Dr. Gilberto resolverem o que era o caso, o que ia ser a tratativa. Então, no meu caso, como a endometriose aconteceu, em que momento, a gente não sabe, porque geralmente quem tem endometriose tem dificuldade de engravidar, né? Ela causa infertilidade. Então, eu engravidei muito fácil. Mas a endometriose provavelmente ainda não era presente. Então, é isso que a gente não conseguiu determinar, Rô. Quando que te observaram com essa endometriose? 34 anos. E eu tive Murilo com 29. Já fazia metade. Né? E uma das coisas determinantes do comportamento da endometriose é o fluxo intenso, é a cólica absurda, coisas que eu já sentia desde sempre, mas assim, até então, todos os ultrassons que eu tinha feito anteriormente, nunca tinha identificado nada, né? E até o Mohamed falou, nossa, é estranho como você conseguiu engravidar assim, porque o que acontece com a endometriose? Então, é a menstruação retrógrada, que ela volta lá e é onde ela aloja. Toda vez que você sangra, ela sangra onde tiver e aquilo vai inflamando, inflama tudo e você fica, né, com a cavidade abdominal completamente inflamada. É de onde vem a dor absurda, a dor incapacitante e tal. Que tem os vazamentinhos que não tem a eliminação do sangue, que não é, né, do óvulo e tal, e toda aquela dinâmica que faz a menstruação sair, né? Então acaba ficando resíduos da menstruação dentro do corpo. E aí onde ela fica, ela vai criando uma aderênciazinas, né? Então, uma colinha mesmo. Uma colinha, aderência é colinha, gente. É uma colinha. Pequenos pedacinhos do sangue que ficou, ele vai alojando o útero, ovário, várias partes do corpo. Hoje tem casos até de pessoas que têm na pleura, sob o pulmão. Então, enfim, outro episódio pra gente falar. E aí... no meu caso, o que aconteceu? Fora do útero, teve uma aderência e essa aderência grudou na alça intestinal. Então, a hora que colou um no outro ali, todo mês quando eu menstruava, entre um e outro, esse sanguinho crescia. Crescia e foi crescendo e criou uma massa mesmo. E aí, quando eu cheguei para falar com o Mohamed, ele falou, olha, cirurgia, não tem o que fazer. E assim, entre eu descobrir o que era... fazer o exame, que foi o exame inicial, passar com o Dr. Gilberto, passar com o Mohamed, acho que foram 20 dias. Foi rápido. Entre também. o episódio inicial, que é fazer o primeiro exame, e a cirurgia, foram 40 dias. Nossa, então, que bom. assim, foi muito rápido. E eu não tive tempo de ficar remoendo o assunto. Então, ele falou assim, tem que fazer, vamos fazer. Ele explicou para mim o seguinte, é uma cirurgia fácil? De jeito nenhum, porque a gente vai ter que tirar um pedaço do seu intestino. Então... vai ser complicado demais, principalmente o pós. A cirurgia tem o seu risco, tem o risco de você ficar com a bolsinha de colostomia depois. Não tô falando que vai acontecer, mas a cirurgia sempre tem um risco, né? E a gente vai tentar fazer por vídeo, porém, se der alguma coisa errada, eu vou ter que abrir, a gente vai ter que fazer com ela aberta. A única coisa que quando faz a cirurgia
intestinal aberta é de pé, não é deitado igual cesárea A minha pequenininha, tá, né? eu tenho um T na barriga. Então o que ele falou pra mim é isso. Então você já vai pra cirurgia, tanto que assim, ele me explicando lá, eu nem quis saber muito. Eu falei assim, olha, não vai adiantar você ficar me falando, só sei que ele falou, a gente vai cortar esse pedaço do intestino, então eu tirei 14 centímetros, ó, tirar esse pedaço, juntar de novo, limpar o que tem pra limpar e tá tudo certo. Eu falei, então vambora, que é o que tem pra fazer. E a minha única preocupação que eu tinha, né? Ele falava assim, olha, tá comprometido então do diâmetro do intestino, da alça intestinal, o meu tava 80% comprometido. Então, o buraquinho que tinha para passar as fezes estava muito pequenininho. Ele falou, então é o seguinte, isso daqui pode perdurar 2 anos, 3 anos, 1 mês. E aí, tipo, se estourar seu intestino, a chance de você sobreviver é mínima, porque vai infeccionar isso, não tem o que fazer. Então, não tem como te assegurar quanto tempo vai demorar, não tem como regredir. Ele falou, então, eu não sei quanto tempo para acontecer alguma coisa pior. Eu recomendo cirurgia, e o Dr. Gilberto também recomenda a cirurgia, e vamos para a cirurgia. Então, fomos para a cirurgia. Então, foi uma cirurgia, acho que durou umas 7 horas. Fez a retirada e aí deu tudo certo que conseguiu fazer por vídeo, né? Então, abriu a minha cesárea de novo, tirou pela cesárea. Fez a cauterização dos focos que eu tinha no útero, ovário, cavidade abdominal. Eu tinha muitos focos, mas no exame não aparecia, porque eles eram muito pequenininhos, então na ressonância não aparecia. Então ele tirou o máximo de coisas, fez a limpeza que eles fazem, né? E aí eu fiquei no hospital 7 dias de jejum, porque eu não podia comer. Porque se acontecesse alguma coisa, como o intestino foi ligado novamente, se não desse alguma coisa, eu ia ter que voltar para a cirurgia de novo. Então, 7 dias só no sorinho, né? E aí depois começou a dieta de bariátrica mesmo. Primeiro só líquido, depois só pastoso. Eu acho que eu voltei a me alimentar mesmo comida normal, sentir o gosto de cada coisa. Acho que foram uns 35, 40 dias, né? Para voltar à alimentação normal. E aí eu voltei com algumas ressalvas por conta dessa retirada do intestino. Mas assim, deu tudo certo, né? Só que assim, a endometriose, ela é uma doença silenciosa e dificilmente você se livra 100% dela. Então, o que você precisa achar é o equilíbrio da qualidade de vida, né? Então, 3 fatores determinantes aí para endometriose. Alimentação, então tem que cuidar da sua alimentação, a alimentação mais limpa, mais natural possível, né? Qualidade do sono, né? Porque você precisa melhorar seu sono, higiene do sono e atividade física. Sim. Então, assim, hoje eu me livrei dela? Não, porque eu já fiz exames nos outros anos, já tô com vários focos de novo e é normal ter. Não menstruo mais porque hoje eu tenho DIU ainda, já tô no 2º DIU Mirena, mas quando ele fez a limpeza, é humanamente impossível ele tirar tudo que tinha. Não tem como ele ficar horas com a barriga aberta lá, por vídeo ainda, secando todo o foco que tiver da endometriose. Alguns ficaram, com certeza, né? E isso ele tá lá para sempre. Então, depende muito do estilo de vida que você vai viver e proporcionar para o seu corpo, é a forma como o seu corpo vai reagir, né? Então, tem mês que eu tô bem, tem mês que eu tenho cólica, tem mês que eu tenho escape menstrual, tem mês que eu não tenho nada. Então, aquele mês que eu consigo fazer minha atividade física bem, sabe? Comer direito, não estressar. Comer direito, não estressar. É um conjunto, né? É um conjunto. Então, assim, às vezes eu percebo que eu gosto de tomar um drink, alguma coisa. Batata, o álcool é terrível pro nosso corpo. Então, é um mês que eu, tô sentindo, eu tomei um remédio aqui de cólica mais cedo. Então, é normal, você vai sentir. O fato é achar o equilíbrio entre as coisas, né? E também pensar o seguinte, deu tudo certo. A cirurgia tinha que acontecer e se um dia falar, precisa operar de novo e se precisar eu vou fazer de novo e tá tudo certo. Eu sei o que eu preciso fazer e eu tenho que equilibrar as coisas, né? Eu não vou viver, eu não posso mais comer isso, que vontade. Não, eu vou, mas eu vou com a consciência... com consciência, sabendo que se eu comer muito, se eu abusar muito, eu vou passar mal, né? Isso só falar da questão da endometriose, né? Você ainda tem o agravante da coluna. Coluna. Ela cuida muito do peso por causa, né, dela não sobrecarregar a coluna. Isso. Ela tem outros fatores que nessa região, né, André? Não, e assim, outras coisas, né, Rô? Eu falo que eu fui agraciada, né? Somos, né? Somos agraciadas. Então também tem a disfunção da tireoide, né? Então assim,
poxa, conheci a corrida, eu corro, pratico pilates, pratico funcional, não consigo emagrecer. Então, a minha tireoide, que aconteceu a disfunção logo depois do parto, né, da gravidez, que eu emagreci até, engordei 11 quilos durante a gestação e logo depois que eu ganhei o Murilo eu perdi muito peso, perdi 17 quilos, tipo, no primeiro mês, assim, então deu um pico louco e hoje eu tomo remédio, tudo e tá tudo certo. Então é uma verdadeira bandeja, equilibrando tudo isso, né? E às vezes o que faz desequilibrar, faz você sentir dor, pelo menos pra mim, né? É o momento que eu tô vivendo. Se eu tô mais estressada, se eu tenho mais problema em casa, se eu tenho alguma preocupação no trabalho, tudo isso acaba interferindo no meu corpo, na dinâmica do meu corpo, né? Mas estamos vivendo, faz parte, né? A gente vai ampliar mais esse assunto nas próximas conversas, porque a gente falou dos pontos de vista biológicos, né? Né? Ela falou que nós somos agraciadas porque ela tem tireoide, ela tem um monte de outras questões aqui, mas para a gente não falar só de mim e da Andréia, né, das nossas demandas aqui nessa primeira conversa, que ela falou que ela teve diagnóstico que nem era isso que ela estava procurando, acabou encontrando, né? Nem era, ela só estava colocando DIU. Eu só queria parar de tomar anticoncepcional, gente. Sair de lá com DIU. Com uma demanda totalmente pragmática, né? É isso aí. Para tornar justamente a vida mais fácil para você tocar todas as outras demandas. Vamos ser realistas, né? Essa é a questão. Vamos ser realistas. Quando eu soube, né, eu sou psicoterapeuta, sou nerd, né, então eu estudo tudo muito, muito mesmo, eu sempre me aprofundo muito nas coisas que eu me proponho. E eu tenho um monte de questões pessoais que a gente vai conversar num outro momento, porque eu quero compartilhar isso com vocês. Mas quando eu soube do diagnóstico de câncer, né, o mioma, eu achei que era normal. Vamos tirar o mioma, né? Que saco e tal. Vou ter que parar. Bem isso, né? Isso que vem na cabeça primeiro, né? Na recuperação da primeira cirurgia, assim, eu fiquei uns dias aqui com a minha mãe, tipo, cheguei aqui na terça, eu acho, na quarta, em casa, na sexta eu já levei minha mãe de carro pra casa. Ó o perigo, né? Ó o perigo. E voltei e tal, e comecei, né, claro que tinha que ficar deitada, tal, entre um deitar e um levantar eu ia fazendo algumas coisas, aí quando tem um diagnóstico de câncer, eu falei, peraí, eu acho que eu não entendi alguma coisa, né? E aí eu mudei, inclusive, a relação da minha pós-cirurgia, né? Minha família teve muito mais autonomia. Acho que eu não fiz direito, né? Acho da primeira vez. Me deram mais uma oportunidade. Tá bom, acho que as duas tá bom, não precisamos repetir isso. Eu entendi, é igual filho pra mãe, eu entendi agora, por favor. E foi maravilhoso, né? Esse novo comportamento, muda as abordagens, a iminência da morte. Uma coisa é você fazer cirurgia para tirar mioma, a outra coisa é você fazer cirurgia para tirar câncer. Né? A iminência da morte fica muito mais próxima, muito mais dentro da tua casa, né? E aí uma das dificuldades do ponto de vista da reflexão que me tocou principalmente foi como é que eu tinha feito um câncer, né? Porque eu sou psicoterapeuta, fiz um monte de terapias, diversas terapias, estudo um monte, trabalho com pessoas, ressignifiquei um monte de demandas do ponto de vista pessoal na minha família, inclusive, que a gente vai falar melhor depois, mas é justamente essas questões do que é que nós damos conta. Chegou um momento, né, voltei para terapia, para conversar com a minha professora, minha supervisora e tal, então vai com umas pessoas que a gente entende que sabe um pouco mais que a gente, né? E aí a conclusão que a gente chegou, né, e ainda, óbvio, que ainda estamos observando, porque acho que é importante essa observação, é que não foi mal feito todo esse processo, não foi em vão toda essa investigação, todas essas percepções. É justamente, né, uma das minhas amigas, nem foi minha terapeuta, minha professora, uma das minhas amigas que também é terapeuta, ela falou, não, é justamente porque você fez tudo isso, é que as coisas aconteceram dessa maneira que você está aqui bem.
Né? É justamente porque você elaborou um monte de questões, um monte de demandas que você está aqui bem. É justamente porque a Andrea também olha e se observa nesse sentido que ela vai fazer lá uma observação se o Gil, a Mirena está no lugar e ela percebe que tem uma coisa maior que ela precisa cuidar. Então, assim, olhando para essas questões, é importante a gente prestar atenção de verdade, né? Do ponto de vista simbólico, o que é essa aderência? Né? O que são esses focos? Né? Não é só a biologia que tá... Isso que eu ia falar, não é só a questão do corpo, né? O que isso está querendo me mostrar? O que isso está querendo me ensinar? Porque são sinais. São mesmo. Sinais, né? São sinais. Né? Doença, a gente lida de maneira muito negativa, né? Com as informações de doença, mas são puros avisos. Se a gente entender isso de uma maneira, que nem a segunda cirurgia, ok, segunda cirurgia... Eu entendi, chega. Não, vamos fazer diferente. Dessa vez eu vou seguir outro roteiro, que não o meu, de resolver tudo sozinha, né? A gente não precisa resolver tudo sozinha. É cansativo, não precisa. Não precisa resolver tudo sozinha. Mas essas conversas, essas elaborações e essas trocas de reflexão a gente vai fazer em outros momentos, inclusive a ideia é mais pessoas, com roda, tal, para poder mesclar mesmo as percepções que uma tem de ouvir a demanda da outra e as próprias histórias das outras pessoas. Então, teremos mais sobre esses contextos aqui. Agora a gente vai abordar outras demandas, né, para poder fazer um mix, né? Que já tá... Você viu como vai, né? A hora vai, né? A hora não perdoa, né? O tempo evapora mesmo. Para a gente poder falar sobre mais algumas coisas além das demandas de saúde, né? E acho que é bacana também. Vou parar o vídeo ali de novo. E na sequência, eu trago um pouquinho sobre o que aprendi com o professor Bernardo sobre a crença ancestral, arraigada e, obviamente, ultrapassada, que ainda é presente na mentalidade da humanidade sobre a incumbência majoritária que a mulher deve cuidar da casa e das coisas do lar. E mais algumas coisas. Nós falamos bastante sobre mais algumas coisas que eu vou trazendo para vocês na medida que vamos avançando. Então estejam atentas aos próximos vídeos, aos próximos encontros, que logo marcaremos outra rosa de conversa. E esperamos você. Esperamos que estejam conosco para tomar chá, comer quitutes, trocar experiências, enfim, fazer coisas de mulher. Beijo, meninas.